volta então o carrossel do Brasileirão, última semana, últimos 5 clubes que vamos analisar aqui no HFD. O Brasileirão já começa no próximo final de semana, sábado e domingo, dias 8 e 9 de agosto, e você vai acompanhar com a gente então hoje, dia 3 de agosto, a análise do Grêmio de Futebol Porto-Alegrense. O Grêmio, grande Grêmio, conquistador de títulos aí dos últimos anos, campeão da América, vice-campeão mundial, campeão gaúcho. O Grêmio é o assunto hoje aqui no HFD. Grêmio sempre brigando na parte de cima da tabela, buscando Libertadores, buscando quem sabe título desta vez, né? Já que os clubes aqui têm aquela velha mania de priorizar a Libertadores e aí acabam no final do campeonato ficando para trás. Mas ainda o Grêmio sempre vem e belisca uma vaguinha para a Libertadores do ano seguinte. O Grêmio sempre candidato ao título, candidato à vaga de Libertadores, e qualquer coisa fora disso para nós talvez seja uma grande surpresa, principalmente pelo elenco que tem este ano, o glorioso Renato Portaluppi, e o trabalho que ele faz na equipe gremista já há muitos anos. Então hoje é o Grêmio, a gente vai analisar então os últimos 5 times, você já deve saber quais são esses 5 times. Então a ordem a gente não revela, amanhã tem outro time. E aí até sexta-feira a gente termina a nossa análise e a gente vai fazer aquela live legal com a classificação. Vamos tentar colocar a classificação do primeiro ao 20º para ver quem acerta mais no final do ano, quem chega mais próximo aí nas colocações, nas análises que a gente fez, beleza? Primeiras impressões para você então sobre o Grêmio de Futebol Porto-Alegrense. Jefferson Assis, hoje sem peruca, né? Peruca só nos jogos. Boa noite, peruca só nos jogos. O Grêmio sempre, como o Diego bem colocou, existe essa expectativa e esperança de que o Grêmio faça bons campeonatos e, como fez no ano passado, mesmo que priorize a Libertadores, depois ele ainda chega na frente de muita gente quando resolve jogar o Campeonato Brasileiro sério. Não perdeu o Renato Gaúcho, que nós imaginávamos que fosse trocar de time, não trocou, vai permanecer lá, pelo menos até o final do ano. E a questão é se o Everton fica ou não fica, e a gente fala mais disso nos próximos 27 minutos. É isso aí. Tem um vídeo rapidinho aí de 3 minutos do Júlio Gotardo. Ele vai estar falando um pouco também sobre o Grêmio, sobre as impressões dele para o Campeonato Brasileiro. Daqui a pouquinho a gente volta aqui no Carrossel do Brasileirão. Deixa seu like, curte o vídeo, compartilha com a galera, se inscreva, ative o sininho e vem com a gente curtir a última semana de Carrossel do Brasileirão para você no final do ano vir depois dar a sua cornetada nas nossas análises, beleza? Grande abraço, até daqui a pouquinho. Olá a todos do canal Amor Futebol e Madose, meu nome é Júlio Gotardo, vou falar um pouco do Grêmio, o que eu espero para eles esse ano, nos campeonatos que estão por vir, um time que sempre chega para vencer e que acaba surpreendendo muitas vezes. Talvez uma das grandes ferramentas, uma das grandes chaves para esse time gremista funcionar tão bem é o técnico que comanda na beira do gramado, até porque Renato Gaúcho é o treinador que está há mais tempo trabalhando no Brasil, tendo esta oportunidade e esta chance, e com ele vem conseguindo diversos títulos da equipe gremista, como por exemplo o título da Libertadores de 2017, com o jogador Luan sendo o rei da América naquela temporada. Depois ele ficou, por que será que o Luan não volta? O que será que aconteceu com ele? Renato Gaúcho tentou até resgatar, agora ele foi para a equipe do Corinthians. Renato Gaúcho que ganhou até homenagens, né? E ele acaba sendo sempre um treinador ali bastante polêmico, né, devido ali às rivalidades, como foi ano passado com o próprio Flamengo de Jorge Jesus, como foi na época em 2017 com o Cristiano Ronaldo, mas a beira do gramado realmente o que ele faz é imperdível, e entre os técnicos brasileiros ele se destaca, e talvez ali ele possa ser o substituto do Tite quando o treinador brasileiro deixar o cargo, mas claro que sempre tem aquela discussão que possui, né, sobre técnicos estrangeiros. Será que teremos o primeiro a dirigir a seleção brasileira? É sempre algo ali que vem à tona nos debates. O Grêmio, né, que nesse ano na Libertadores caiu no mesmo grupo que seu principal rival, caiu no grupo juntamente com o Internacional. Tivemos o confronto antes da pandemia, que terminou empatado em 0-0, que acabou tendo pancadaria, alguns jogadores expulsos, o que vai ser visto e tudo isso ainda, né, o que vai ser feito em relação a tudo isso. E o Grêmio que está entre as equipes cotadas, né, a bater de frente com a equipe flamenguista. É um time ali que eu vejo com muitos garotos,
como o próprio Cebolinha, que foi um dos grandes destaques da Copa América do ano passado e que ele ganhou uma certa cadeira cativa na seleção devido ao belo campeonato que fez, e muitos ali que aparecem ali devido ao belo trabalho do treinador Renato Gaúcho, como o caso do Jean-Pierre, que na época que o Luan, né, acabou tendo uma queda de rendimento, perguntava, e agora, o que será da equipe gremista? Aí veio o Jean-Pierre e vem fazendo ótimos jogos, o Grêmio ganhou reforço esse ano, como o goleiro Vanderlei, que veio do Santos, como também o Vitor Ferraz, lateral, que veio, tem o Pedro Jeromel, que é um excelente zagueiro que fez uma partidaça, né, foi uma das melhores partidas que eu vi dele com a camisa gremista, foi na final do Mundial de 2017 contra o Real Madrid, o Kahneman também, que é um excelente zagueiro, o Grêmio que tem tudo para brigar pelos títulos, né, e ser um dos principais times a bater de frente com o Flamengo, que sem dúvida, o Flamengo hoje está acima dos outros times brasileiros. Mas ali atrás tem equipes que podem tentar bater de frente com ele, equilibrar, como é o caso do Palmeiras, como é o caso do Grêmio. O Grêmio que tomou goleada do Flamengo ano passado, mas claro, se jogasse 10 vezes, as 10 vezes não seria o 5-0. Seria uma vez ali de 10 vezes um 5-0 para a equipe flamenguista. Porque a equipe do Grêmio tem ótimos jogadores, excelentes jogadores, é muito bem treinada e pode apresentar um melhor futebol que isso. O Grêmio que estreia no Brasileiro contra a equipe do Fluminense. Muito bem, até a pé nós iremos, para o que der e vier, mas o certo é que nós estaremos com o Grêmio, onde o Grêmio estiver. Bonita, a criatividade das pessoas para fazer os hinos é sensacional, né? É impressionante. Realmente, a maioria deles. Falou aí o Júlio Gotardo então para vocês, um pouquinho sobre o Grêmio, sobre a equipe de Renato Gaúcho, e a gente vem então dar a nossa opinião, fazer a nossa análise sobre a equipe gremista. O Grêmio Futebol Porto Alegrense no ano de 2020, o time do Renato Gaúcho, do Thiago Neves agora, do Diego Souza, vários reforços chegaram aí. Vamos ver até onde vai a equipe gremista, para mim, claro, postulante a título, candidata a título, mas temos que aguardar ainda a tabela da Libertadores, qual vai ser a postura do Renato Gaúcho, e até o Grêmio poupando vários titulares esse ano, segue muito forte, segue muito bem treinado, um futebol já totalmente entrosado entre os seus jogadores e tem totais condições de brigar lá em cima entre os 5 primeiros da tabela. É isso, né, Jefferson? O Grêmio vem cada ano parece que vem mais forte, né? Cada vez mais forte. É um dos candidatos ao título, e não só ao título do Brasileiro, mas ao da Libertadores, o da Copa do Brasil, o campeonato que ele disputar. Só que o Grêmio esse ano ele tem algumas coisas que são importantes a gente analisar, né? Primeiro, a gente consegue reparar que o Renato não estava muito afim de voltar. Ele mesmo estendeu a questão de ficar na praia, de não demorou para voltar. Com o Flamengo me contrata, o Flamengo não me contrata. Ele acabou voltando, tá lá, tá treinando, o time é bom. Só que vamos ver se ele consegue manter a mão. Porque pelo que ele fez no último ano, se a gente observar o último ano do Renato no Grêmio, ele tá cansado. Ele já não quer mais aquilo. Tudo bem, eu posso ganhar o Brasileiro, mas sonhou com o Flamengo, né? Não tô mais mal, não tô mais afim não, o negócio é outra coisa. Então, talvez, eu espero que não, porque eu quero que o Grêmio seja forte, porque eu quero um campeonato forte. Quero um brasileiro forte, quero brasileiros fortes na Libertadores. Mas de verdade, existe a possibilidade muito grande de o time do Grêmio dar uma bela de uma caída. Se o Renato perder a mão, jogadores como o Thiago Neves e Diego Souza vão acabar tomando conta e fazendo uma bagunça naquele lugar. Sim. Se ele perder a mão do jogador, o cara que ganhou do Liverpool sozinho, e não foi do Liverpool, quem ganhou do Liverpool foi o Flamengo, né, gente? Vamos corrigir, não tô doido ainda não, tá? Não esse Flamengo, o outro Flamengo, viu, gente? Vamos devagar. E pode, o Benfica vem com força por orientação do Jesus para tirar o Everton do time do Grêmio. Falaram para Jesus assim, o Jesus falou, eu quero o Bruno Henrique, eu quero o Everton e eu quero o Gerson. Uhum. O cara falou, só tenho dinheiro para um. Ele falou, eu quero o Everton. Lógico. Eu também, nessa situação, eu escolheria o Everton. E aí, se perde o Everton, que é o grande craque do time, o time vai perder qualidade porque o Everton vai embora. Mas ainda assim é um time forte, desde que ele esteja na mão do treinador. Contra o Hamburgo, né? Título mundial do Grêmio. Muito obrigado. Gols do Renato Gaúcho. E realmente, concordo contigo, o Renato ele já tem um bom tempo no clube, a gente preza por isso também, gosta quando o treinador fica bastante tempo no clube, claro, isso é sempre muito bom,
Mas quando também chega uma hora que precisa rodar demais o elenco, aqui no Brasil não é tão fácil assim, né? Você rodar um elenco inteiro. Apesar que muitos clubes fazem isso, mas aí se afundam em dívidas e depois não conseguem quitá-las. Jogadores vão começando a entrar na justiça daqui e dali porque saíram sem receber e tal. O Grêmio até precisa rodar mesmo agora o seu elenco, precisa renovar um pouco algumas peças e tenta fazer isso até durante as temporadas, mas esse ano o Romildo já foi bem claro com as contratações que ele fez. Daqui pra frente mais nada, não tem mais pra onde o Grêmio ir financeiramente. O Grêmio tá entrando numa parte perigosa das suas finanças aí e precisa desse retorno também, né? De repente uma conquista de Copa do Brasil que hoje é muito rentável aos clubes, menos ao Cruzeiro, que ainda conseguiu sumir com o dinheiro e ninguém sabe pra onde foi. E o Grêmio talvez com esse aporte financeiro, talvez das conquistas, consiga sim fazer uma rodagem maior no seu elenco. Trouxe, como você bem disse, até 2 jogadores, né, bastante rodados já, como Thiago Neves e Diego Souza, jogadores já numa idade avançada, mas também o Grêmio tem um recente histórico de quando chegam jogadores nesse nível, ele consegue fazer com que o jogador se recupere e jogue bem. A exceção foi o Diego Tardelli, que realmente não encaixou, não conseguiu se adaptar ao Grêmio e talvez ao esquema de jogo do Renato e ao futebol brasileiro, talvez estava num futebol bem abaixo do nível técnico que era o futebol chinês, e aqui ele pegou um futebol muito mais rápido e muito mais técnico. Então eu não sei, pode ser que o Diego Souza no primeiro ano, eu sempre digo isso, o Diego Souza no primeiro ano que ele chega em todos os clubes ele arrebenta, se bobear é artilheiro do brasileiro, mas a partir daí já vira um peso morto, uma moeda de troca, e com a idade que ele tem agora, nem moeda de troca ele vai poder ser mais. Thiago Neves é aquilo que você disse, é dono do vestiário, precisa tomar cuidado com esse jogador, o Renato já tem experiência com ele do Fluminense, mas já se passaram 12 anos, né? O Fluminense foi vice-campeão em 2008 da Libertadores. É muito tempo. A cabeça dele pode ter mudado em alguns aspectos. Talvez o Renato já não tenha tanta autoridade sobre ele assim. Tem que aguardar. Tem até continua com um bom time, reforça o seu elenco, tem grandes chances de ser até campeão brasileiro, o que seria muito legal, né? Faz muito tempo que o Grêmio não ganha título brasileiro, o último foi em 96, sobre a Portuguesa, mas ganhou algumas Copas do Brasil por aí e precisa voltar a ser campeão brasileiro. Grande objetivo dos 2 clubes do Sul, né? O Grêmio e o Inter precisam voltar ao topo da tabela do Brasileirão 2020. Talvez esse ano seja um ano interessante, até com essa questão da Libertadores, mas acho que o Grêmio pode dar até uma priorizada mesmo no próprio brasileiro, porque com essa história de pandemia sem torcida, a gente não sabe o que vai acontecer também com a Conmebol, com a Libertadores. É melhor já começar focando no Brasileirão, né, Jefferson? Mas a Libertadores vai voltar em algum momento. Eles precisam de dinheiro também. Tá todo mundo precisando de dinheiro. É setembro, né? Agora, a questão do Grêmio, se eu não tenho dinheiro, eu tenho uma estrutura, eu tenho um time bem montado, meu time é bem organizado, os jogadores estão lá, meu time é bom. Eu vou, ao invés de eu ir atrás dos jogadores mais rodados, como o Thiago Neves, eu não preciso de jogadores rodados, eu tenho um treinador que sabe lidar com essa turma, eu vou atrás dos jovens. Tem um monte de jogador perdido nos times, é a mesma coisa que nós falamos relacionado com o RB Bragantino. Tem um monte de jogadores jovens que não estão sendo aproveitados nos times. Exatamente. Eu vou no Corinthians, vou no São Paulo, vou no Palmeiras, falo, você não vai aproveitar esse jogador, empresta pra mim. Eu vou dar rodagem pro jogador pra você. E aí eu vou montando um time. Só que me empresta, vamos fazer um acordo, a preferência da compra, se for vender pra fora, faz um negócio com os times, senão o jogador vai ficar lá parado. Sim. Não vai ficar igual o Léo Natel, que ontem ia jogar no Corinthians, faz um ano que não joga. Então, você consegue aproveitar dessa forma, você não vai inflar a sua folha de pagamento e consegue trabalhar, mas optaram por trazer os jogadores mais velhos, mais cascudos e não tão confiáveis. E isso pode ser um grande problema, um tiro no pé. É isso aí, chegaram no time do Grêmio para 2020, o Vitor Ferraz, lateral direito que era do Santos, foi trocado pelo Madison, que estava no Atlético Paranaense. O Lucas Silva, aquele volante que surgiu muito bem no Cruzeiro, foi pro Real Madrid, não deu certo, voltou pro próprio Cruzeiro e agora tá no Grêmio, é titular do Renato Gaúcho até então.
O Orejuela, lateral direito também, que vem do Cruzeiro por empréstimo até o final da temporada. O volante Machado foi pro Cruzeiro nesse negócio aí. O Vanderlei, goleiro que era do Santos, goleiro bom de Cartola, né? Pontua bastante no Cartola, segundo o Cartola, que a gente também não viu tantas vezes assim pra ser tão pontuador. Caio Henrique, um bom lateral esquerdo que veio do Fluminense, uma grande contratação na minha visão da equipe gremista. Ele pertence ao Atlético de Madrid, que tem o Renan Lodge lá também, como lateral esquerdo. Thiago Neves, Diego Souza e perdeu o Luan. Perdeu o Luan. Renato Gaúcho deve estar soltando fogos até agora. Graças a Deus ele foi embora. Eita, o Renato Gaúcho deve ligar pro Thiago Neves e falar: que bucha, hein, meu amigo? Pro Thiago Neves, pro Thiago Nunes, treinador que tá no Corinthians. Que bucha, hein? Mandei essa bucha pra outro. E aí o Luan foi embora. 22 milhões ainda. Ixi, meu Deve Deus. ter ligado, deve ter... Minha nossa. Deve ter mandado a mensagem no WhatsApp dele falando assim: ô Thiago, sai na porta do CT aí que você vai receber um presente. Com lacinho e tudo. Eita, né? É só pra guardar na gaveta mesmo, que pra jogar bola. Foi embora o Guilherme também, foi artilheiro da Série B pelo Sport no ano passado, foi pra Arábia Saudita. O Rafael Thierry e o Caio, os dois jogadores estavam no Sport. O Rafael Thierry fica por lá, vai disputar o brasileiro pelo próprio Sport. O Caio foi pro Paraná. O Michel, volante, foi emprestado pro Fortaleza por uma temporada. O Tony Anderson foi vendido ao RB Bragantino. Ele fez a temporada pelo Atlético Paranaense. O Léo Moura, 41 anos, não renovaram um contrato dele, foi embora. Felipe Viseu também, emprestado pela Udinese, foi embora também, sem renovação. Diego Tardelli foi pro Atlético Mineiro, saiu. Rômulo, que estava no Flamengo emprestado, rescindiu com o clube e foi para um clube chinês, rescindiu o empréstimo com o Flamengo. O Rafael Galhardo tem empréstimo até o fim de 2019, retorna pro Vasco. E o Juninho Capixaba foi emprestado pro Bahia, foi para lá. O Grêmio ainda buscava algumas peças no início do ano que não foram contratadas, como o Juliano, Rafael Carioca, não deu certo. E ainda, segundo o presidente, o André talvez ainda pudesse sair e dois meninos da base pudessem ser emprestados, o Jonathan Robert e o Léo Chu. Então esse é o elenco do Grêmio para a temporada de 2020. Eu considero um bom elenco. O Grêmio, que hoje nós estamos gravando dia 31 de julho, o Grêmio está nas semifinais do Campeonato Gaúcho contra o Novo Hamburgo, joga no próximo dia 2, a semifinal às 19 horas. E teve já 3 competições já disputadas durante o ano. 2 jogos pela Libertadores, venceu um e empatou um. Um jogo pela Recopa Gaúcha, onde ele empatou 1-1. E 13 jogos pelo Gaúcho, 8 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. A equipe no total já na temporada marcou 22 gols, tomou apenas 10. Eu acredito que uma das maiores forças do Grêmio para 2020 é manter principalmente a sua dupla de zaga. E agora chega um Vanderlei que teve até postulado a ser convocado pelo Tite. Todo mundo pedia o Vanderlei na seleção. O Vanderlei e Cássio ficaram numa disputa aqui recente pela vaga de terceiro goleiro na seleção. E o Vanderlei agora chega para tentar dar mais segurança, porque o Paulo Vitor, ano passado, a gente viu o que aconteceu, muitas falhas, muita insegurança. E mantém um Jeromel e Kahneman, que não é para qualquer um passar por essa dupla de zaga. Eu acho que é uma das grandes armas do Grêmio para as últimas temporadas, é manter esses dois jogadores também, né, Jefferson? É importantíssimo você manter a dupla de zaga. Com certeza eles vão ser dos 5 jogadores mais escalados no Cartola desse ano. O Vanderlei e o Jeromel vão estar lá. Vai todo mundo do Cartola torcer pro Grêmio não tomar gol nunca. Não quer que ganhe. Empata tudo 0-0, mas não toma gol, porque olha... Agora, eu considero bem forte a questão da dupla de zaga. Talvez
Esse ano não dá pra tirar muito que as coisas aconteceram, mas se for olhar pelo que fizeram nos últimos anos, é a melhor dupla de zaga em atividade, junto com a do São Paulo e a do Flamengo que tá se formando. Aqui é difícil falar que a dupla de zaga com o Rodrigo Caio é a melhor do país, isso acho que eu não vou falar nunca. Bem que eu falei que o Luan jogou bem ontem, então pode até ser. Agora, pra mim é muito interessante se o Renato Gaúcho conseguir recuperar o Lucas Silva, porque Sim. o futebol que ele apresentou no Cruzeiro foi um futebol interessante. De repente, talvez tenha saído muito cedo, talvez devesse ter ficado um pouco mais. O Real Madrid não contrata qualquer um, né? O Barcelona contrata o Douglas, mas o Real Madrid não contrata qualquer um. Então é importante observar isso. E eu espero que jogue, porque pra mim é um volante que poderia jogar na seleção. Sim. Uma boa opção, saída de bola, tem velocidade, joga pelos lados, é inteligente. Isso falta bastante em alguns jogadores que a gente tem, 90%. Mas é o que a gente precisa. E é por isso, por essas situações, se o Renato acordar um pouquinho mais disposto, além de ser candidato, o Grêmio leva um dos 3 títulos. Seja o Brasileiro, a Copa do Brasil ou o Libertadores. O Grêmio, além do Jeromel e do Kahneman, tem ainda também o Paulo Miranda, que sempre entra bem. O Marcelo Oliveira costuma jogar de zagueiro. Tem o Rodrigues também, que ano passado fez boas partidas. O Grêmio está muito bem servido de zagueiros. Além do Vitor Ferraz, nós falamos, o Orejuela chegou, mas ainda tem o Léo, né, o lateral, o Léo Gomes, que fez grandes partidas pelo Grêmio, depois sofreu uma contusão grave, tá para voltar. E as laterais ainda o Grêmio também não tem muitos problemas, né? Tem lá o Cortez, ainda para compor a lateral esquerda. O próprio Marcelo Oliveira pode jogar por ali, quando um esquema mais defensivo talvez. E aí no meio ainda tem o Matheus Henrique, que é um volante que a gente já elogiou demais aqui, joga muita bola. Tem o Jean-Pierre voltando também. Se esses jogadores conseguirem se manter bem fisicamente, é um meio campo interessantíssimo. E o Everton indo embora, o Grêmio ainda fica com Alisson, PP, Luciano para jogar mais aberto pelas pontas. O Luciano também pode jogar centralizado. E tem o Diego Souza, que vai jogar como centroavante. Ainda com o PP e o Alisson, se os dois estiverem numa noite inspirada, o próprio Luciano mesmo, o Grêmio tá muito bem servido, é um elenco muito bom. Não, tá muito bem servido, só que esses jogadores precisam de fato estar em noites inspiradas, eles não são tão regulares assim, o Everton é um pouco mais regular. Mas eu queria chamar a atenção por 2 coisas que eu tava lendo enquanto você me mostrava ali. Primeiro sobre o Léo Moura. Ele não renovou com o Grêmio, aos 41 anos está livre para assinar com outro clube. Não vai acabar nunca a carreira dele, simplesmente vai continuar, ele vai assinar com outro clube. Ele é irmão do Zé Roberto, provavelmente. E qual o jogador do Grêmio que teve maiores cuidados durante a parada? Foi o jogador mais cuidado pelo departamento médico. Sabe quem foi? Quem? Vanderlei. Poxa vida. Ninguém quer que o Vanderlei machuque e o Paulo Vitor entre no lugar dele. Ninguém. Ele recebeu todos os cuidados, todos. Não quer que ele machuque de jeito nenhum. Que fase do Paulo Vitor, hein? O Paulo Vitor ano passado, realmente, nós fizemos aqui o jogo contra o Palmeiras, onde ele entregou a paçoca no primeiro gol. No primeiro jogo ele já tomou um gol que, na minha visão, foi falha dele. No segundo jogo, o gol que o Palmeiras abre o placar também, pra mim, foi falha dele, mas depois o Grêmio ainda conseguiu a virada e a classificação. Contra o Flamengo, falha também. Enfim, e outros jogos que a gente viu e fez do Grêmio aqui, vimos um goleiro bastante inseguro. Então, o prognóstico é fácil, né, Jefferson? Entre os 5 primeiros, sem pestanejar. Entre os 5 primeiros, com ou sem boa vontade do Renato Gaúcho. Só se assim, o Renato Gaúcho briga com o Diego Souza, que faz com chave com o Thiago Neves, e aí eles juntam os jogadores, separa o grupo, aí não tem o que fazer, grupo dividido não funciona. Agora, se o grupo pelo menos for coeso, como diz o Cristiano Ronaldo, né? O Cristiano Ronaldo, perguntaram pra ele, mas você gosta de fulano, gosta de ciclano? Ele falou, não tem que gostar de ninguém. Exatamente. Eu joguei no Manchester, eu não falava nem com o Scholes, nem com o Sherrick, eu não falava com ninguém, a gente jogava bola e acabou. Então, entra lá, joga bola e acabou. Igual as pessoas do nosso trabalho, tem um monte de gente que a gente não gosta. Não no meu trabalho, eu gosto de todo mundo. No meu tem um monte. Que tem gente do trabalho que não gosta. Olha. Então aí não gosta, e o que acontece? Aí você tem que trabalhar, e segue o barco e assim. Nossa Senhora. Inclusive eu vou falar uma coisa pra você, que eu tive uma situação assim também no Corinthians, quando eu treinei o Corinthians e treinei o Marcelo. O Marcelo era safado.
E aí o Marcelo fazia as coisas, o Ricardinho ficava bravo, vinha reclamar pra mim, mas os dois pelo menos dentro de campo resolvia. O Rincon batia no Edilson e reclamava pro Vampeta, o Vampeta falava que não tinha nada a ver com isso, mandava o Edilson sair pra tomar cerveja, o Rincon ficava bravo que ele tinha tomado cerveja, mas no dia seguinte todo mundo resolvia o problema e o projeto foi dando certo até que me chamaram pra assumir a seleção brasileira, certo? Dizem que nesse time citado, o Rincon era o doutrinador. Fez besteira, agora você vai pra sala conversar com o Rincon. Vai pra sala, né? Não vai pra um lugar onde um comentarista falou essa semana aí que deu polêmica. Eita, viu? Vamos deixar isso pra lá. Isso aqui não é pro nosso canal, não. É pra outro lugar. Isso aqui não vem pra nós, não. Então é isso aí. Grande Grêmio, futebol porto-alegrense pra nós, então. Entre os 5 primeiros... Fácil nunca é, mas... Com certeza, se mantiver esse elenco todo... que nós falamos, o treinador motivado, os jogadores motivados, pegar eles numa noite em jogos inspirados e tal, vai ter aquela coisa de poupar jogador, claro, o Grêmio ainda sonha em conquistar novamente a Libertadores, como todos os brasileiros que estão disputando lá a Libertadores, mas o Grêmio tem totais condições e tem elenco para isso, para brigar dos 5 para cima, do quinto para baixo é muito difícil a gente imaginar o Grêmio no Campeonato Brasileiro. Porque não tem, além do elenco que é bom, ele tem uma estrutura de time. O Flamengo tinha uma estrutura de time, só que a gente não sabe o que vai acontecer agora com o Domecq. Domecq é o que eu tô bebendo. Dominique sempre alegre, esperando que possa amar. O Domênico Toretto. Então, o Toretto vai trazer o Flamengo mais veloz e mais furioso. Agora, então a gente não sabe o que vem. E os outros times, se a gente for olhar os outros times, nenhum... de maneira organizada, que você fala assim, olha, esse time tem um padrão, esse time joga dessa forma. Você pode falar do Flamengo, se o Dominique não mudar alguma coisa, do Fortaleza, do Rogério Ceni, que já tá lá, do São Paulo, que começou o ano já com o Fernando Diniz, e o Corinthians, que fez 2 partidas aí que o time se entendeu. Porque o resto, se você olhar o resto, tudo mudou tudo. O Odair Helma tá se batendo pra catar um grupo de jogador, tudo confiável que ele tem lá no Fluminense pra jogar. Então, os times, o professor também tá montando o time. O professor, ele tá, só que o Palmeiras, ele perde a referência, ele perde o Dudu. Isso pra recuperar vai ser bem complicado. O Inter também, o Kudê faz um trabalho muito interessante. Ele põe o Múcio pra fazer. Depois a gente vai falar, né? A gente vai falar e depois um dia a gente vai falar do Inter também. Mas ele também tem uma estrutura que você consegue ver que tem a mão do treinador. O resto é tudo time igual o Mirassol. Os caras chamam no zap da quarta-feira pra jogar na quinta. Infelizmente é isso que nós temos no futebol. E classifica pra jogar no domingo. Classifica pra jogar no domingo. Ainda bate no time que era o time que tava mais organizado. Esse é o futebol. Esse é o futebol. Mas a verdade é, observando dessa forma, além de ter um elenco muito bom, ele tem uma estrutura no time. Renato Gaúcho não vai ser mandado, mesmo se o time perder todos os jogos. Ele não vai ser mandado embora. Sim. Então, o Grêmio fica entre os 5 e é candidato ao título fácil. Só se acontecer uma desgraça. Só se tirarem o Chaves do SBT, é que aí não tem jeito. Mas já tiraram. E agora lascou. Bom, a gente viu recentemente, vocês sabem que a gente é aqui de São Paulo, né? Um Corinthians desacreditado que hoje, 31 de julho, é favorito ao título. Pode acontecer também do Grêmio acabar dando umas tropeçadas aí e acabar de sexto pra baixo, mas a gente acha isso muito difícil. O Grêmio nem não perdeu o jogo pro Náutico, com 7 jogadores a menos, conseguiu ganhar ainda pra subir. Gente, por favor, né? Não tem jeito. Essa é a questão então. Entre os 5 primeiros do Brasileiro é o prognóstico nosso aqui do HFD para o Grêmio Futebol Porto-Alegrense. Se você, então, é claro, é nosso convidado a acompanhar amanhã o próximo time. A gente ainda não falou do Inter. Você que tá querendo saber a nossa opinião sobre o Inter, vai ter essa semana. Fortaleza, Ceará, a gente ainda não falou também. Inter, Fortaleza, Ceará, Grêmio. Falta um ainda que agora não me vem à cabeça. Bahia, grande Bahia. A Bahia tem uns jogadores lá bem conhecidos também, bem rodados. O Roger Machado vai tentar dar um padrão também. O Bahia também mantém o Roger Machado. Vai ser um duelo interessante, promete ser um campeonato muito bom, até em nível técnico. A gente espera que sejam jogos muito melhores do que os do ano passado, que só o Flamengo fazia brilhar os olhos do torcedor. E em algumas partidas o Santos também.
mas a gente espera um nível técnico muito melhor com as análises que a gente vem fazendo. E né? nisso eu concordo, porque tem uma pequena diferença uma pequena diferença que vai fazer toda a diferença, porque é diferente. Entendeu? Quando você faz a sua pré-temporada, você vai condicionando o seu time e aí você vai jogar o seu campeonato. Não dá pra comparar o Campeonato Paulista com o Campeonato Cearense. Não. Nem com o Carioca, nem Não. com tal, nem com o Não. Então o que Não. acontece? O seu time, mas o time paulista chegou melhor. Claro, ele jogou um campeonato mais Muito forte. mais difícil. Só que agora você vai condicionar o seu time e vai jogar um campeonato no mesmo nível pra todo mundo. É. Então a maneira com que você vai condicionar os jogadores vai possibilitar sim. Que eu acho que vai, eu já disse, pra mim vai ser o campeonato com a zona de corte mais alto que nós já tivemos. Com chance de 10 times cair, 10 pra cair, 10 pra ganhar e 10 pra perder. É assim que o negócio vai acontecer. São 20 times, meu. 8 pra ganhar, 5 pra perder, 9 pra ficar na Libertadores, 8 pra Sul-Americana e 4 pro rebaixamento e 18 pra ficar entre a Série A, que vai ter a Copa João Avelange de novo, meu. Ô louco, bicho. Isso aí, então. Não percam amanhã. De manhã, 7 horas da manhã de novo. Carrossel do Brasileirão aqui no HFD. Fique aí atento pra você saber qual será o próximo clube. E se você ainda não é inscrito, clica aí no botãozinho que está escrito inscrito, e do lado dele tem um sininho onde você clica também, ativa as notificações, recebe os nossos conteúdos. Lembrando, tem aposta rolando, tem peruca rolando nas transmissões, acompanhem, vai ter mais aposta aí pra final do Campeonato Paulista, pro Brasileirão também. É o humor, futebol e uma dose, vindo divertir as suas transmissões de futebol, suas noites de quarta-feira, quinta, domingo, sábado. Então, vem com a gente, acompanha com a gente aí nosso trabalho, beleza? Valeu? Um grande, ia falar beleza com valeu, saiu veleu. Um grande abraço pra você, torcedor gremista, e pra todos vocês que acompanham o nosso canal. Até amanhã.